de outro assunto muito preocupante. Um levantamento recente do MAP Biomas aponta um aumento de 79% na área devastada por queimadas no Brasil em 2024. Mais de 30 milhões de hectares foram destruídos, uma área maior que todo o território da Itália. Vamos analisar essa situação tão triste com Carlos Bocurri, presidente do PROAN. Carlos, seja muito bem-vindo, bom dia para você. Antes de mais nada, como a gente está falando muito a respeito da posse de Donald Trump, a gente tem agora no posto de homem mais poderoso do planeta alguém que manda as favas às questões climáticas e questões ambientais. Que mensagem que isso passa para o mundo como um todo, para os empresários, para os empreendedores, para o agronegócio, no mundo inteiro? Bom, o que acontece no cenário político é uma perda do multilateralismo colaborativo, já que os Estados Unidos se retiram do Acordo de Paris, tem uma perspectiva de não preocupação com a contenção do aquecimento global, deve haver uma intensificação da extração de petróleo e gás, portanto, mais gases de efeito estufa, negativo para o cenário do Acordo de Paris, que é o grande acordo internacional que visa combater o aquecimento global. E as consequências são essas que nós estamos vendo aí, com as queimadas, a secura, enfim, todas essas questões de impactos ambientais decorrentes da mudança do clima. Eu queria, na verdade, perguntar ainda sobre a notícia aí do aumento do desmatamento das queimadas no ano passado, porque foi um tema que a gente discutiu bastante, o aumento do que eram queimadas ilegais, mas também tem um processo mais contínuo aí em relação ao Brasil não ter ainda conseguido controlar. Queria que você comentasse um pouquinho o do ano passado mesmo. O que você enxerga em termos de por que teve esse aumento tão grande e o que é possível fazer para que não se repita, né? O que é imediato agora em âmbito nacional? Olha, nós temos uma realidade do Brasil que sempre foi, historicamente, uma espécie de cultura do fogo, né? Se usa o fogo para limpeza de pasto, se usa o fogo para queima de lixo. Só que as condições climáticas mudaram, você tem uma secura muito maior, uma perda de umidade, tem ventos mais fortes, troca de massas atmosféricas, então isso tudo leva a um risco muito maior a cada vez que você provoca um foco de incêndio. Ele se torna incontrolável, né? É o que nós temos visto no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Então, a questão é mudar a cultura do fogo. E aí, existem várias possibilidades no sentido de você mudar o comportamento da sociedade, envolvendo a comunidade, educando a comunidade para que ela compreenda que essa realidade é diferente, né? E, por outro lado, a necessidade de você ter monitoramento, fiscalização, capacidade de alerta precoce para incêndio, capacidade de combate ao incêndio, né? E, no final da linha, o que é muito necessário, é o atendimento às populações no sentido de que elas não sejam expostas à poluição decorrente dos incêndios. O presidente Lula, na comparação com o governo anterior de Jair Bolsonaro, fala muito mais a respeito e valoriza muito mais claramente as questões ambientais, climáticas, as queimadas em si, mas o número do ano passado mostra muito claramente que as ações não estão sendo suficientes para conter o avanço das áreas destruídas por queimadas. Na tua avaliação, o que falta na prática especificamente para que a gente não veja essa situação se repetir nos próximos anos? Nós tivemos dois fenômenos que eu acho que vale a pena pensar, que é o de governança, no sentido de você tem um discurso, mas na prática ela não atende à necessidade do momento, e por conta da questão do El Niño, que foi muito intenso nos anos passados, você tem uma piora considerável da situação. Então, isso exigiria do governo um aporte muito maior, não só do governo federal, mas dos estados, dos municípios, um aporte muito maior de recurso financeiro, tá? Estrutura de combate a incêndio, e isso não tem acontecido, tanto que foi objeto de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, essa implementação dos meios de combate ao incêndio, né? E o Brasil precisa urgentemente mudar o seu perfil no sentido de aquisição de equipamentos aéreos de combate ao incêndio, porque em muitas regiões é impossível deslocamento, Amazônia, Pantanal. Então, nós temos que seguir um pouquinho o caminho do Canadá, né? Que tem uma histórica atuação de combate a incêndios florestais, mesmo porque a situação deles lá é pior, porque as florestas resinosas, elas praticamente explodem
diante dos incêndios florestais, né? Então, o Brasil ele precisa, do ponto de vista tecnológico e operacional, estar mais preparado e investir nesse processo de contenção de incêndios. Então, tem um aspecto de financiamento que parece ser essencial, né? E voltando aqui, fazendo um pouquinho a ponte com a primeira pergunta que o Rafa tinha feito. Como é que fica a questão do financiamento para os efeitos das questões climáticas nesse cenário aí do Trump chegando? E qual que é o papel da COP30 aqui no Brasil no final desse ano para eventualmente tentar reaquecer, com o perdão do trocadilho, aquecer o debate do financiamento? O financiamento ele é, obviamente, necessário, né? O cálculo que se fez é de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares para conter o aquecimento global no sentido de fazer com que os países em desenvolvimento eles façam a sua transição para combustíveis que não sejam agressivos à atmosfera. E essa realidade ela é necessária, porque os países em desenvolvimento no futuro são os que mais emitirão. Então, o que aconteceu na última COP foi que a decisão de 300 bilhões de dólares é um atendimento parcial, insuficiente para essa realidade. Então, isso é um legado negativo que vem para a COP30. Né? A COP30 ela tem que dar conta desse assunto, dessa matéria, além de uma matéria extremamente importante, que é os INDCs, que são os lançamentos de gases por cada país, né? O compromisso de cada nação no sentido de diminuir o lançamento de gases de efeito estufa. E isso acontece num momento extremamente emblemático para a sociedade, quando você atinge já 1,5 graus de temperatura global, o que era esperado, de acordo com o Acordo de Paris, pelo menos por volta do ano de 2100. Então, nós temos que nos preparar para outros cenários que não 1,5 graus. Isso demanda outras análises de risco e mais investimento, principalmente no aspecto preventivo. Então, vai faltar recurso para esse enfrentamento. A forma como um país cuida do meio ambiente, das suas florestas e age diante dessas queimadas é um fator essencial para empresas globais que querem e podem investir aqui no Brasil. Em que medida esse número tão alarmante de 2024 pode afetar o ambiente de negócios de investimento no Brasil no ano de 2025 e nos próximos anos? Nós estamos tendo hoje uma perspectiva negativa com as políticas adotadas pelo governo americano, e isso certamente vai refletir numa retração de investimentos para a área ambiental. Porém, outros blocos, como o bloco europeu e também os países até menores, eles estão se voltando mais ainda para a questão climática, mesmo porque eles são os mais vulneráveis, né? Mas o Brasil, ele necessita de um número muito volumoso de recursos, principalmente para mudar o perfil da Amazônia, retirando o perfil de esfoliação que lá ocorre, não só de madeira, mas também afetando a biodiversidade. Então, o Brasil necessita de uma transformação econômica e de recursos internacionais. Infelizmente, nós vamos ter uma retração desse processo em função do cenário provocado pelas declarações recentes de Donald Trump. Isso deve afetar esse tipo de investimento. Maravilha, este foi Carlos Bocurri, presidente do PROAN. Muito obrigado, viu, por conversar com a gente sobre esse tema tão importante e até uma próxima, viu? Eu que agradeço, bom dia.